vou falar com vocês hoje sobre um assunto muito interessante e pouco conhecido pelas pessoas, que é a respeito do uso de óculos com lentes multifocais. Quanto que a gente tem que usar esse tipo de lente? Normalmente, após os 40 anos de idade, a gente começa com uma dificuldade para a leitura, para enxergar de perto, devido a um problema chamado presbiopia. E o que acontece? Nesses casos, as pessoas que têm necessidade de usar óculos constantemente, já por outros problemas, após os 40 anos de idade, começam a precisar de um óculos que tenha um grau para longe e outro grau para perto. Como que funciona para a gente adaptar melhor esse óculos? Porque na nossa prática clínica, a gente vê muitos pacientes queixando que não conseguem se adaptar a esse tipo de lente. Uma coisa importante é a gente entender como que tem que ser feito o uso desses óculos para a gente poder adaptar e usar eles de maneira correta, senão realmente fica difícil da gente conseguir no dia a dia ficar com esses óculos. Primeira coisa é a gente identificar o que a gente considera como longe e perto, certo? Perto é tudo aquilo que a gente alcança com a mão. Então você vai olhar no computador, é perto, celular, um livro para você ler, a gente vai usar a visão de perto, certo? Fora isso, a gente considera como longe. Então, tudo que eu alcanço com as minhas mãos é perto. Uma pessoa que eu estou conversando a 1 metro de distância, eu não alcanço ela, eu vou usar a visão de longe, certo? Essas lentes multifocais, como que elas são produzidas? A parte de cima da lente é a visão de longe, a parte de baixo é a visão de perto. Existem os bifocais e as multifocais. Bifocal é aquela lente que tem um degrau nela, você vê o grau de longe, a divisão para o grau de perto. Essas lentes hoje são muito pouco usadas, são lentes mais antigas e normalmente só pessoas que já usam essas lentes há mais de 20, 30 anos têm dificuldade de adaptar com outras lentes e mantém esse tipo de lente para enxergar. Hoje se usa muito mais o multifocal. Então, o multifocal, a parte de cima da lente é o grau de longe e o grau vai aproximando, embaixo é o grau de perto. Como que a gente vai usar? Está aqui um macete, então, para você adaptar melhor essa lente e não ter dificuldade. Tudo que você for enxergar de longe, você vai ficar com o olho parado e mexer a cabeça. Certo? Então, você está andando na rua, você vai olhar de lado, você tem que virar a cabeça e olhar. Se você virar os olhos, a periferia da lente, a visão fica mais embaçada. Certo? E tudo que você for olhar de perto é o contrário, você para os olhos, para a cabeça e mexe os olhos para baixo. Então, recapitulando, para enxergar as coisas de longe, que é aquilo que eu não alcanço com a mão, olho parado e mexo a cabeça. Para enxergar as coisas de perto, para a cabeça e mexo o olho para baixo. Então, eu vou ler aqui, certo? A grande dificuldade que as pessoas têm é para andar na rua, subir escadas. O que acontece? A gente tem um hábito de estar andando na rua e abaixar os olhos para olhar o chão. Se você abaixa os olhos, você entra na parte de perto da lente, o foco está aqui, o chão está lá, você não vê. Então, o chão a gente não alcança com o braço. Se a gente não alcança, a gente vai usar a visão de longe. Então, o olho parado e mexe a cabeça. Olhando reto para baixo, você vê o chão com nitidez. Quando a gente faz um óculos multifocal, a gente tem que exercitar esse tipo de coisa para poder acostumar. Então, sempre a gente tem que lembrar, olhar de longe, olho parado, mexo a cabeça, olhar de perto, para a cabeça e mexo o olho para baixo. Quando a gente vai exercitando e isso vai se tornando automático, a gente se adapta bem ao óculos. Tá? Fica aqui essa dica. Eu acredito que com isso fica muito mais fácil da gente se adaptar a esse tipo de lente, que para algumas pessoas realmente no início é bastante difícil e complicado. Um abraço a todos.